E há de continuar falando. Pastor José, muito obrigado pelo convite. Deus continue lhe abençoando. O senhor é meu amigo, quando o senhor precisar, só eu sou ligado que eu lhe obedeço, viu? Eu pego o marinho preto e venho para cá. Deus abençoe o Osvaldo, os demais obreiros aqui. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Cantor Salatiel, prazer conhecer pessoalmente. Já está aqui muito sozinho cantando, mas graças a Deus eu estou lhe conhecendo. Eu estava onde cantor, quando aceitei Jesus. E os seus hinos me ajudou muito espiritualmente. Eu me fortaleceu bastante. Eu tinha um pastor chamado Jonas Carvalho. Ele é pastor da Santa Maria em Feira de Santana. E ele cantava demais os seus hinos. E eu, novo convertido, ficava ouvindo ali e me ajudou bastante. Deus continue lhe dando essa graça de poder compor esses hinos que falam da Bíblia. Porque hoje tem muita música dentro da igreja. A música de Raul Seixas, Tente Outra Vez, fala mais de Jesus do que um bocado de hino que tem hoje aí. Com toda a sinceridade. Nós estamos precisando, e eu tenho orado a Deus, para que Deus faça uma reforma no meio dos cantores evangélicos. Porque hoje tem muito cantor gospel, mas nós estamos precisando de uma reforma no meio da música evangélica. A música, ela é formadora de opinião. A música exerce influência na vida de um ser humano. O que encabeçou a luta contra a ditadura foi aquela música: vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aquela música ali influenciou os jovens a lutar contra a ditadura. A música exerce influência sobre as pessoas. E nós estamos precisando de hinos que falem os nossos corações, de música que fale a nossa alma, que não mexa apenas com o nosso esqueleto, porque mexer com o esqueleto o axé baiano mexe. Nós estamos precisando de música que toque a nossa alma, que nós possamos ver nas músicas Deus, a palavra, e que Deus continue me abençoando. Em nome de Jesus, guarde 2 CDs desse aí que eu quero. Quero a coletânea e, pelo amor de Deus, guarde pelo amor de Deus. Glória a Jesus. Senhoras, jovens, senhores, Deus abençoe vocês. Estou vendo meu irmão ali, passou o nome dele, mas Deus abençoe ele. Valdeco, o irmão dele também. Vanderlan, né? Vanderlei, Deus abençoe vocês. Prazer poder vê-los outra vez aqui. Ore por nós, eu vou voltar para casa daqui a pouco. Depois do culto eu estou retornando para Ibirá, e os irmãos orem para que Deus nos leve em paz. Eu estava em Pereira, preguei ontem na cruzada evangelística na praça, e preguei uma mensagem de amor sobre o céu e o inferno, porque o mundo precisa saber que o inferno é uma realidade. Hoje de manhã falamos sobre os jovens e as redes sociais, e saímos dali agora à tarde, graças a Deus. Se você ver umas fotos no Facebook aí de um palho preto, e eu e a minha família não estava na vaquejada. Quando eu vi, tinha uns cavalos na frente da vaquejada, o povo tirando foto. Eu dizendo à minha mulher: se botar no Facebook para dizer que eu disse que foi pregar, ele foi na vaquejada, os cavalos, um monte de carro e os cabos na foto. Eu digo: pronto, vai dizer que eu estava na vaquejada. Mas não foi não, viu? Eu só estava vindo de lá para cá. A Ademilson, né? O nome do jovem, ele Adenil, eu esqueço o nome. Então o cara bota um nome difícil desse, vou lá lembrar. Mas Deus te abençoe, em nome de Jesus. É meu conterrâneo, Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. Glória a Jesus. O Espírito do Senhor está dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós, e a presença de Jesus é real em nosso meio. Eu estou sentindo Ele aqui esta noite. Já chorei ouvindo os hinos, já ouvi Deus falar comigo, e a minha alma está bastante regozijada no Senhor. Quem deu progressiva e prancha no cabelo, levanta a mão. Deu? Então tenha paciência, que está chovendo, deixa eu terminar de pregar, porque senão seu trabalho foi em vão, viu?
Está chovendo, então não vai embora agora não. A minha esposa mesmo é uma preocupação com o cabelo quando dá prancha. Então está chovendo, tenha paciência, que antes da meia-noite nós termina. Viu? Só tem um cabra aqui que está mais longe do que eu, que é o pastor Salatiel, que mora em São Paulo. O resto aqui ninguém está mais longe do que eu ainda vou para casa hoje. Viu? Então daqui a pouco nós chegamos lá. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Trago a paz do Senhor do pastor Nivaldo de Pereira para o senhor e do pastor Jaime também para vosso senhor, viu? Para que eu não esqueça, ele pergunta: deu a paz do Senhor? E eu fazer: como sim, não, como, né? Então já estou dizendo que ele lhe mandou a paz. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, assim denominado por aqueles 70 judeus que fizeram a escolha dos livros ou do canônico do Novo Testamento, eles denominaram esse livro de Atos dos Apóstolos, mas não seria ignorância eles também denominar de Atos do Espírito Santo. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. É um livro que foi escrito pelo apóstolo ou pelo discípulo chamado de Lucas. Lucas, ele não foi um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Durante os seus 3 anos e meio de ministério, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo escolheu 12 homens para ser discípulos, e também nós vemos ele enviando 70, e depois nós vemos uma comissão de 500 depois da ressurreição. Lucas não estava nem entre os 12, nem entre os 70 e nem entre esses 500. A história vai dizer que Lucas veio se converter depois do apedrejamento do apóstolo Paulo, e Lucas foi quem estava cuidando do apóstolo. A biografia de Lucas é interessante, porque alguns historiadores chegam a dizer que Lucas era um médico revoltado contra Deus. Havia uma revolta dentro dele, porque ele queria saber porque as pessoas dizem Deus ser tão bom, e Deus permitir que pessoas simples e humildes viessem a adoecer e não ter poder aquisitivo para poder sarar as suas doenças. E ele, depois que se formou na medicina, ele saiu de porto em porto, ajudando as pessoas necessitadas, enfermas, e dizendo: eu sou melhor do que Deus. Porque mesmo sendo homem, e Lucas era grego, ou de origem grega, ele dizia: existem deuses, e diz que existe um Deus que é bom, mas eles não se importam com vocês, e eu me importo, porque estou aqui cuidando de vocês. Até que ele se encontra com Paulo, que havia sido apedrejado e saiu fugindo de uma cidade para que não morresse. E naquele encontro, Paulo fala de Cristo Jesus, apresenta aquilo que Lucas e tantos outros gregos desejavam: o homem perfeito, o Cristo, o Deus homem. E ele entrega a sua vida a Jesus e começa a acompanhar o apóstolo São Paulo. Lucas é chamado de o médico amado, e levou esse nome por causa do seu trabalho social que ele fazia com as pessoas carentes. A Bíblia vai dizer que Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome, endereçado a um certo homem chamado de Teófilo, que fazia parte do exército romano. E ele ali, no livro, na biografia do Senhor Jesus Cristo, que também escreve esse evangelho para os gregos, ele mostra a perfeição de Jesus Cristo. Lucas, ele escreve o seu evangelho para os gregos e também para Teófilo, e nós vemos isso no capítulo 1. Ele chama de o primeiro tratado,
ou o primeiro livro que ele escreve. Atos, ele narra o progresso, o nascimento e o progresso da igreja primitiva, o surgimento da igreja, a ação do Espírito Santo na vida de homens comuns, de homens como Pedro, Tiago, João, e as perseguições que estes enfrentaram por causa do amor ao Evangelho. Lucas narra a conversão do apóstolo São Paulo, as suas viagens missionárias. O livro de Atos é, na verdade, uma navegação no oceano do Espírito, porque aqui é um livro que mais fala acerca da ação do Espírito Santo. O capítulo de número 1, aonde nós acabamos de ler, a Bíblia faz referência, ou Lucas faz referência, que depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele passou cerca de 40 dias ainda aqui na terra com seus discípulos, mesmo estando com o corpo de glória, com o corpo ressuscitado. Ele passou 40 dias aqui, comendo pão, bebendo água e falando acerca do reino de Deus, e falando aos discípulos das coisas que eles deveriam fazer depois da sua partida. O capítulo de número 1 mostra que o Senhor Jesus Cristo reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras, e Lucas também fala isso no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo de número 24, e diz que, chamando os discípulos em particular, o Senhor começou a dar a ele as considerações finais, aquilo que eles deveriam viver, como eles deveriam se comportar, a obra que eles deveriam dar a continuidade, que era a obra do reino de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo está falando com os discípulos que era necessário ele ir, que havia necessidade dele retornar para os céus, mas que eles receberiam o Consolador, que eles receberiam o poder do Espírito Santo que viria sobre eles, porque os discípulos não tinham dentro de si o Espírito, porque ainda estava vivendo o período da antiga aliança, e na antiga aliança somente reis, sacerdotes e profetas tinham o privilégio de receber por tempo determinado uma porção do Espírito Santo. Nos dias do Senhor Jesus, nós vemos referência de alguns homens que receberam essa porção, como Simeão, que a Bíblia diz que foi movido pelo Espírito para ir até o templo. Nós vemos também a Bíblia dizer que Maria, que Isabel, uma quando foi visitar a outra, foram também possuídas pelo Espírito Santo. João Batista, que foi desde o ventre tomado pelo Espírito Santo, e o Senhor Jesus Cristo, quando completa 30 anos de idade aproximadamente, quando vai à sinagoga, que ele abre o livro e diz o que está escrito em Isaías, que nós conhecemos como capítulo de número 61, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E o Espírito do Senhor veio sobre o homem Jesus Cristo no momento do seu batismo, quando ele é batizado por João. E o próprio evangelista João escreve isso, e também Mateus e também Lucas, dizendo que enquanto ele era batizado, o céu se abriu, uma voz de Deus bradou, e eles viram que o Espírito desceu em forma corpórea de pomba sobre a pessoa do Senhor Jesus. Ali o homem Jesus estava recebendo uma porção do Espírito Santo. É tanto que em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo o oprimido do diabo, porque Deus estava com ele. Sobre o homem Jesus havia a virtude, o poder do Espírito Santo, e tudo que Jesus fez na terra não fez como Deus.
Jesus não usou a divindade durante 3 anos e meio aqui na terra. Jesus não usou a divindade, porque Paulo vai dizer no capítulo 2 e versículo de número 5 a versículo de número 9 da sua carta aos Filipenses, que devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, para que se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não usou a sua divindade, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de João que o Verbo se fez carne, o Logos, a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou, ele operou como homem, mas como um homem cheio da virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou para curar os enfermos, para levantar os paralíticos, para expulsar os demônios e para anunciar o reino de Deus aos que estavam em treva, a tirar de prisões espirituais os cativos e oprimidos pela virtude do Espírito Santo que estava sobre Jesus. E Jesus então diz aos discípulos no capítulo de número 24, versículo de número 49 do Evangelho de Lucas, Jesus disse a ele: não saiam da cidade de Jerusalém, não se ausente de lá, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, ou em algumas traduções de virtude, a promessa que Deus havia dito a Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jesus disse: meu Pai prometeu, falando através de Joel, também falando através do profeta Isaías e tanto outros profetas, que haveria uma dispensação, um tempo que Deus daria a todo judeu crente em Jesus uma virtude do Espírito Santo. Vai vir sobre vocês uma apoteose de poder, vai vir sobre vocês uma unção espiritual tão grande, que quando essa unção vier, Pedro, você não será mais o mesmo. João, a sua vida será mudada. A unção que virá sobre vocês vai marcar a vida de vocês em um antes dessa virtude e um depois dessa virtude. E em tom profético eu quero dizer nesta noite que a unção que virá sobre você nesta noite vai marcar a tua vida no antes e depois daquilo que você vai receber aqui. O seu ministério vai ser nesta noite dado em duas etapas, o antes de hoje e o depois de hoje, porque nesta noite está sendo preparada uma unção tremenda do Espírito do Senhor, que virá sobre obreiros, sobre jovens, sobre senhoras, sobre senhores, sobre todos quantos estão neste recinto. A promessa de Deus é: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Se você acredita nisto, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Jesus estava dizendo a eles acerca desse poder, em que ele grego chama de dunamis, que é um poder real em ação. Jesus disse: o poder real e que vai agir virá sobre vocês. E então os que estavam ali, os 12 e os 500 que estavam ali, o texto não diz quem é o sujeito oculto aqui, mas como era falastrão, eu penso que Pedro aparece aqui dizendo assim: Senhor, nos diz uma coisa, é neste tempo
que tu irás restaurar o reino a Israel. Jesus disse assim: por que vocês estão preocupados acerca da restauração do reino de Israel? Deus já determinou um tempo para isso acontecer. Quero chamar a atenção acerca dessa indagação de alguém ao Senhor Jesus Cristo. Quando será, ou é nesse tempo, que restaurará tu o reino a Israel? A mentalidade dos discípulos aqui ainda era uma mentalidade natural. A mentalidade dos discípulos aqui ainda era uma mentalidade de uma restauração política. Todos nós, conhecedores de Bíblia e de história, vai entender que nos dias do Senhor Jesus Cristo, o Israel vivia sob o domínio de Roma. Roma era quem governava todo o mundo antigo na época do Senhor Jesus Cristo. E Israel, a parte de Israel, a Galileia, a Judéia, era dominada por reis que era mandado por Roma. Aqui encontramos Pilatos, aqui encontramos Herodes, que dominava a nação judia nos dias do Senhor Jesus. E a nação de Israel vivia a expectativa da chegada do Messias, aquele que iria restaurar o reino a Israel, aquele que iria trazer uma restauração para a nação de Israel. É por isso que todos aguardaram a chegada do Messias, do rei do judeu, daquele que iria mudar a sorte dos filhos de Israel. Entretanto, eles não se atentaram que a restauração que Deus tinha a realizar através do Messias não era uma restauração política, mas era uma restauração espiritual. E o Senhor Jesus Cristo passou 3 anos e meio com os discípulos, falando a eles que o reino de Deus era um reino espiritual, não era um reino carnal. E existia nos dias do Senhor Jesus um grupo chamado de Zelote. O Zelote era um grupo de judeus revoltados, revolucionários, que lutava pela libertação política da nação de Israel. Eles queriam ser livres da nação de Israel, e então eles formaram um grupo revolucionário para lutar contra Roma, para se ver livre do jugo de Roma, porque havia duros impostos sobre a nação de Israel. Existia também um grupo chamado de publicano, ou homens públicos, que eram cobradores de impostos, e a maioria desses também eram judeus que trabalhavam a serviço de Roma e que era odiado pelos próprios irmãos judeus. E nós conhecemos a história de Zaqueu, que era um dos tais, e eles, além de cobrar impostos, eles cobravam impostos maiores, trazendo sofrimento à nação judia. Então havia uma expectativa tanto do Zelote como do povo de Israel. E nós sabemos que Simão, um dos discípulos de Jesus, pertencia outrora ao grupo do Zelote, e também Barrabás era um dos chefes desse grupo, que estava preso por homicídio, por matar soldados romanos para tentar a libertação de Jerusalém. E quando eles ficaram sabendo que o Messias havia chegado, eles disseram: o Messias vai ser idêntico ao rei Davi, ele vai formar um exército aqui em Israel, vai pegar a espada, e em nome do Senhor Jeová nós iremos vencer Roma, nós iremos nos libertar do poder de Roma. Entretanto, eles não entendiam que a libertação que eles precisavam não era uma libertação política, era uma libertação espiritual, porque eles viviam a sequeira espiritual, eles viviam o afastamento da presença do Deus Jeová, eles viviam a vida de pecados, de hipocrisia. E vocês vão ver que Jesus sempre estava condenando 2 grupos
terríveis, chamados de judeus e chamados de saduceus, que eram dois grupos religiosos que existiam em Israel, de sacerdotes, de homens líderes da nação de Israel, chamados de religiosos, e eles estavam se apartando do caminho do Senhor, viviam pelos seus próprios caminhos, eram hipócritas, viviam pecados ocultos, terríveis, e Jesus queria trazer liberdade a eles, e eles não entendiam, ao ponto de um dia Jesus dizer assim: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E eles disseram: nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. E Jesus disse: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Vocês são escravos do pecado, mas para isso o Filho do Homem se levantou para pôr em liberdade aqueles que estão presos pelo Senhor chamado pecado. E então o pensamento deles era a libertação política da nação de Israel. Os discípulos não entenderam qual era o propósito da vinda do Messias. Os judeus não entenderam qual era o objetivo da vinda do Filho de Deus à terra. Eles não entendiam. Por isso que quando Jesus dizia assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos malfeitores, na mão dos romanos, para ser torturado, para ser morto, eles diziam: tem piedade de ti mesmo. Isso não pode acontecer, porque eles não estavam entendendo que a remissão de pecados, e o próprio Jesus disse que se não houvesse o derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado, e que o seu sangue deveria ser derramado para a salvação de muitos. Mas os discípulos não entenderam esse negócio, e quando Jesus dizia: eu vou morrer, eles diziam: não vai morrer coisa nenhuma, a gente vai contigo. Porque é que Pedro sempre andou com a espada do lado durante 3 anos e meio? Porque Pedro estava preparado para libertar Israel politicamente, estava preparado para uma guerra, estava preparado para um golpe de Estado. E Jesus disse: Pedro, coloca a tua espada na bainha, rapaz, porque quem fere com espada também será ferida. É por isso que Pedro acompanhou Jesus de longe, porque Pedro achou o seguinte: na hora que Jesus se levantar contra Roma, eu vou estar do lado para também brigar. Então havia essa mentalidade dos discípulos acerca da restauração da nação de Israel politicamente. Mas Jesus disse assim: Deus já determinou o tempo, a hora, o dia, já está marcado por Deus. Vocês não sabem quando será esta restauração política, mas podem ficar tranquilos, Deus já determinou o dia da libertação de Israel. E esse dia chegou, foi no ano de 1948, quando a ONU publicou em seu diário, fazendo a nação de Israel uma nação política, e afiliado à ONU ali naquele dia se cumpre a profecia de Isaías, quando Deus disse assim: pode porventura uma nação nascer um dia, após nascer a nação de Israel? Porque quando Deus fala, Deus cumpre, ainda que pareça absurdo a lógica humana, ainda que pareça uma aberração para a mente humana, mas se Deus falou, Deus cumpre. E esse tempo chegou, esse momento chegou, mas eles não entenderam o objetivo, eles não compreenderam o objetivo do Senhor Jesus Cristo. E por favor, olhe para cá, porque eu vou terminar a mensagem. Olhe para cá, por favor. Eles não tinham entendido qual era o propósito do reino de Deus. Eles achavam que o reino de Deus era um reino que ia ser um reino militar. Eles acharam que iam para a guerra, porque não entenderam. Os discípulos ainda estavam com a mente natural, ainda estavam vivendo naturalismo, ainda estavam vivendo a parte carnal das suas vidas. E Jesus disse assim: vocês não precisam ficar preocupados com as coisas que Deus já determinou pelo seu poder fazer. Uma coisa eu tenho para dizer a vocês, é que vocês vão receber poder do Espírito Santo. Porque eu não vim aqui libertar vocês do poder político, eu vim trazer a vocês poder, graça, unção, para que vocês sejam minha testemunha.
vergonha, para que vocês curam os enfermos, para que vocês expulsem os demônios, para que vocês dêem continuidade à minha obra. E tem muita gente na igreja com 10, 15, 20 anos de crente que ainda não entendeu qual o propósito do reino, que ainda não entendeu qual o objetivo dele estar na igreja. Você não está na igreja porque você veio para deixar de beber, para deixar de fumar, para você não gastar dinheiro em farra. Tem gente que não sabe ainda qual o objetivo que Deus fez e que Deus lhe trouxe para sua casa. Tem gente ainda que não entendeu qual o objetivo do Evangelho. O Evangelho, senhoras e senhores, não é uma porta de enriquecimento, como diz a teologia da prosperidade, ou como ensina lá no Universal, como ensina lá no Mundial, Tabernáculo da Fé, é plenitude lá pro reino lá. O Evangelho não é uma porta de ganhar dinheiro, de enriquecer. O Evangelho não é uma forma de alguém apenas apreciar a nossa fé, achar nossa fé bonita. O Evangelho não é apenas uma porta de alguém melhorar o seu casamento, de alguém melhorar sua posição social. O Evangelho não é apenas uma porta de alguém ser civilizado na sociedade. Segundo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A função do Evangelho é restaurar a alma do homem. Talvez seu casamento não vai ser restaurado, talvez a sua saúde não vai ser restaurada, talvez você vai continuar pobre, mas o interesse do Evangelho é transformar tua alma, é trazer alegria para tua alma, é trazer gozo para tua alma. E este gozo, esta alegria, ele vem através do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo é categórico em dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 14 e versículo 12, se não pode me engano, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. O Evangelho é alegria, é gozo e é paz na alma. O Evangelho é o poder de Deus que nos faz viver alegre, mesmo em tempos de crise. O Evangelho é o poder de Deus que faz pobre cantar, faz gente passar necessidade, levantar a cabeça para o céu e dizer: eu te glorifico, porque tu és Deus. O Evangelho é transformação de vida, o Evangelho é mudança de vida, e dentro de cada crente Jesus colocou uma fonte que jorra o tempo inteiro. É por isso que ele disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva vai fluir no seu interior. Não importa se é pobre, não importa se é rico, não importa se tem fazenda, ou se tem uma casa de tábua, ou se tem uma paiosca. Se é crente, tem prazer na alma, tem alegria na alma, pode deitar e dormir sossegado, porque o sono é reparador, porque dentro de você existe uma fonte inesgotável. Dentro de você, jovem, existe uma fonte inesgotável. Lá fora não existe esta alegria. O mundo não pode receber esta alegria. O mundo não tem este gozo, porque no mundo, para se alegrar, tem que beber cachaça, tem que cheirar cocaína, tem que fumar maconha, tem que se estar bêbado, tem que pegar várias mulheres. Lá no mundo a alegria é passageira, é só em noite de São João, Santo Antônio e São Pedro, é só em noite de carnaval, é só em noite de alegria. Se não tiver uma mata velha batendo na rua e alguém ramando o bucho ou balançando
sendo a nádega, não tem prazer, não tem alegria. Mas aqui na igreja, aqueles que sinceramente receberam a Jesus, a alegria é constante. Se alegra hoje, porque o pregador daqui, o cantor Salatiel está, mas se alegra amanhã, porque o cantor Salatiel foi embora, e o pregador também foi embora. Mas a fonte de alegria não está no cantor, não está no pregador, a fonte está dentro de você. E deixa eu te dizer, a fonte está jorrando nesta noite, a fonte está jorrando nesta noite. Evangelho é graça, evangelho é graça, evangelho é poder, evangelho é missão, evangelho é virtude, evangelho é poder, poder, é poder, é poder, é poder. Evangelho é o poder, é o poder, é o poder de Deus, é o poder de Deus, é moça. Se der para fazer faculdade, faça. Se der para estudar, estude. Se der para granjear, granjeie. Se der para enriquecer, enrique. Se der para comprar, compre. Se der para trocar, troque. Se der para vender, venda. Faça o que você quiser, mas não esqueça que o evangelho é poder, é poder, é poder. Nós não podemos esquecer da unção do Espírito de Deus. Nós não podemos esquecer da prioridade do evangelho para o cristão. E a prioridade aqui, Jesus estava dizendo para eles: vocês estão preocupados com as coisas que Deus já determinou, moça. Deus já determinou o dia do teu casamento, Deus já determinou o dia da tua formatura, Deus já determinou o dia da tua vitória. Enquanto esse dia não chega, irmã, Deus já determinou o dia da salvação do teu esposo, Deus já determinou o dia da salvação do teu filho. Em Hebreus, Deus já determinou o dia da tua consagração, Deus já determinou o dia da casa própria, Deus já determinou o dia da casa. Está tudo determinado por Deus, já tem um dia marcado na agenda de Deus, já tem a hora marcada na agenda de Deus. Enquanto não chega, sabe o que eu devo fazer? Eu devo fazer o que Paulo disse: não embriagar com vinho em que há contenda, mas encher, 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 encher do Espírito Santo de Deus. Nós estamos precisando de homens e mulheres, de jovens e obreiros cheios do Espírito Santo. Este Brasil corrupto, este Brasil prostituto, este Brasil imoral, este Brasil sem ética, só vai ser transformado, a sua estrutura só vai ser balançado quando se levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aonde ele chega, Satanás arruma as suas bagagens, os seus lobos, e sai daquele local. A igreja precisa se encher do Espírito Santo. Eu muito admiro o pastor Silas Malafaia, eu muito admiro o pastor Marco Feliciano, eu muito admiro o pastor Magno Malta, que está lutando todo dia aí para defender a igreja, para defender a família. É aquela briga toda com o Congresso Nacional. Isso é bom, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui: se não se levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não é o diálogo, não é a palavra bonita, não é a ideologia bonita que vai transformar o Congresso Nacional, mas este Brasil vai ser sacudido quando houver homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E a sua rua será mudada, aquele centro de macumba vai sair de lá, aquela ponto de droga, aquela boca de tráfico vai sair de lá, porque quem vai vender cocaína é demônio, quem vai vender maconha é demônio. Esse bar que está na tua rua vai se transformar em uma mercearia, um mercadinho, em uma loja, mas ele vai
dizendo: o inferno vai vir no ataque e a igreja vai ficar na defesa. O inferno ataca, a igreja defende, mas a igreja não sai do local. É conversa, a interpretação não é essa. Sabe o que Jesus está dizendo? A igreja é como rolo compressor. A igreja vai partir para cima e o inferno não vai resistir. A igreja vai passar chutando, pano de cuta, pano rasteira. Aonde houver um ninho de demônio, a igreja vai desfazer. Aonde houver uma tenda de demônio, a igreja vai derrubar. Aonde houver um trono de demônio, a igreja vai chutar. Eles não serão paros para a minha igreja. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar em escorpiões, para pisar em serpente. Vocês vão falar novas línguas, vão pegar os enfermos e vão curá-los pelo poder do Espírito Santo. É de poder que essa geração precisa. Esta geração precisa de poder. Desculpe minha sinceridade, mas esta é a geração mais fria, mais morta e mais morta que já houve na Assembleia de Deus. É uma geração de entendidos, é uma geração de poliglotas, é uma geração de formados PhD em teologia, mestre em divindade. Eu não tenho nada contra isso, porque sou professor do Instituto de Teologia, mas é verdade que esta geração vomita conhecimento. Os teólogos estão brincando pelo versículo da Bíblia, cada um traz uma interpretação diferente. Está parecendo os filósofos na época do Senhor Jesus e na época de Paulo, que vinha para as praças discutir as suas filosofias, e cada um tinha um texto, e cada um tinha algo a defender. O Freud, ou defendia Aristóteles, é uma confusão terrível. A igreja hoje está vomitando conhecimento. Tem teólogo de todo tipo, tem gente que não tem onde mais colocar diploma, tem gente que não sabe onde mais colocar certificado. A geração passada, e eu não sou saudosista, a geração passada tinha cortador de lenha, tinha capinador de roça, tinha roceiro. A geração passada não tinha enfermeira, tinha lavadeira que lavava roupa nos rios. A geração passada não tinha advogado, tinha homens com as unhas cheias de terra, mas quando abria a boca, o inferno parava para poder me ouvir. Eles não tinham muita coisa, mas eles tinham poder. Eles eram possuídos, pelo Espírito Santo, e é de poder que esta geração precisa nesses últimos dias. Não é de Facebook, porque Facebook nós já temos. Não é de WhatsApp, porque WhatsApp nós já temos. Não é de dinheiro, porque a igreja hoje tem dinheiro. Antigamente não tinha uma bicicleta na frente da igreja. Hoje tem tanta gente rica na igreja, é tanto carro importado na igreja. Antigamente vivíamos só bicicleta, depois foi melhorando, foi tendo moto. Hoje a igreja é rica. A igreja hoje tem um público bonito, tem cadeiras bonitas, tem som bonito, tem piso bonito, que antigamente não tinha. Mas nós estamos precisando ter poder. Nós estamos precisando de unção, nós estamos precisando de autoridade, porque só quem tem autoridade, só quem tem poder para dizer para o oprimido: o demônio sai dele, e o demônio sair. Só quem tem autoridade para dizer para o centro de macumba: eu decreto a tua falência e ele fechar. Só quem tem autoridade pega o foguete e vai no pior bairro que existe na sua cidade. Só vai na casa de um traficante, só vai na casa de um feiticeiro, só vai na casa de um espírito. Quem tem graça de Deus, quem tem poder de Deus. É por isso que a gente não entrega mais boleto, é por isso que a gente não tem mais prazer para evangelizar, é por isso que a gente não tem mais vontade de ir para os hospitais. Sabe por quê? Porque nós estamos vazios do poder do Espírito, nós estamos vazios. Mas nesta noite eu repito, está vindo uma apoteose de poder do alto. Jesus vai levantar essa mocidade e vocês vão para a rua. Vocês vão para a rua
Eu fico observando, é tanta metodologia, tem que ter metodologia do ensino aqui, é metodologia do ensino lá, é tanta organização. Eu estava dizendo esses dias, irmão, que quando a gente faz uma festa, a preocupação hoje é apenas uma. A gente fica preocupado: qual é o sapato que eu vou usar, qual é a camisa que eu vou colocar, qual é a gravata que eu vou colocar. A gente fica preocupado: será que eu vou dar progressiva, ou será que eu dou só prancha, eu vou com cabelo liso, ou será que eu vou com cabelo enrolado. A preocupação é qual é a roupa que eu vou usar. Quando é para escolher a farda, é uma briga terrível, porque farda já diz tudo é farda, mas tem gente que quer um negócio melhor que uma farda. Aí diz: eu não gostei do modelo, o modelo é cafona, o modelo é antigo, para mim não é esse negócio. Aí eu vou dizer: porque o senhor já me conhece e eu preciso falar. Aí não faz o modelo da saia. Tem uma jovem que diz: essa saia está muito comprida, porque você quer mostrar as cores da sua coxa. Essa camisa está muito apertada, porque você quer mostrar o Deus nos seus seios. As pessoas já se apresentam mais na igreja do que vem para adorar. A preocupação é ensaiar, e tem que ensaiar mesmo. Aí marca ensaio de manhã, marca ensaio de tarde, marca ensaio de noite. É para Deus, pregador tá certo, tem que ensaiar mais, tem que fazer um bocado de programa. Aí o pastor pergunta assim: irmão, vai ter oração matutina para festa? Vem Pedro, Tiago, João e Maria. Quando é no outro dia, Pedro, Tiago, João e Maria, porque a nossa prioridade na festa não é mais adorar Jesus, não é mais receber poder, não é mais de batismo com o Espírito Santo. Quando havia festa, que foi batizado com o Espírito Santo, dizia: vou passar um mês jejuando e orando para Jesus me batizar com o Espírito Santo, para Jesus me dar poder. Hoje não, os valores estão sendo invertidos, mas nesta noite eu levo a Deus que a igreja de Capela não está nesse ritmo. Você se preparou, porque a temperatura aqui está quente, porque o negócio aqui está bom. É sinal que a igreja orou, é sinal que a igreja está unida. E nesta noite, quando os vasos se reúnem, quando os vasos estão juntos, o azeite no Senhor desce. E nesta noite o azeite está descendo. Sinta o azeite nesta noite. Tem alguém entendendo aquilo que eu estou falando? Tem alguém? Você está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Esta geração precisa ter nariz vermelho. Essa geração precisa ter nariz vermelho. O que é isso, pregador? É chorar. É chorar na presença de Deus. Essa geração não chora. Essa geração não consegue glorificar. Essa geração não consegue adorar. Essa geração não sabe o que é falar línguas estranhas de um lado e o outro interpretar o outro. Essa geração não experimenta as manifestações dos dons espirituais. Essa geração não vê coisa que um olhos de irmãos que tem 30, 40 anos aqui experimentando a Assembleia de Deus. Esta geração não sabe o que é chegar 7 e 5 na igreja e não achar mais lugar para ajoelhar, porque quando chegava às 7 horas, essa geração não sabe o que é ver Deus levando a gente línguas estranhas e profetizar coisa e as coisas acontecer na hora do culto. Esta geração não sabe o que é perceber, o que é ver paralítico andar. É geração incrédula e começa esta noite. Estou possuído pelo Espírito do Senhor. Recebe poder e autoridade nesta noite. Geração que vive de experiências passadas, geração que não tem nada para contar, geração que vive de testemunho do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Ei, o que é que você tem para contar? Que experiência você tem com Deus?
de alguém que vive o mesmo padrão de vida que eles? Não muda. O mundo não se convence com alguém que vive a mesma vida que ele vive, dizendo que é crente. Pelo amor de Deus, se converte nesta noite. Eu só posso transformar se eu for transformado. Eu só posso mudar se eu for dado. Ei, quem? Tanai, sei. Camuri, essa geração não está precisando de homens usados por Deus. Essa geração não está precisando de mulher usada por Deus. Essa geração precisa de homem de Deus e de mulher de Deus. Essa geração precisa de homem. Eu vou falar. Eu já estou me tempo. Vou terminar. Mas eu vou falar. Tem muita gente lá embaixo que não pode olhar aqui para cima porque não tem ponto de referência em alguns lugares. Às vezes as moças não têm exemplo de irmã, de ciclo de oração para ter como modelo. Nós somos ponto de referência. Eu tenho que influenciar alguém. Para alguém. Como é que eu quero que essa geração seja geração de oração se eu como obreiro eu não oro? Como é que você quer que essas irmãs moças aprendam a orar se você não vem para o ciclo de oração? Geração vazia. Mas Deus está dizendo: o azeite continua pingando, o azeite continua descendo. Deus quer encher do Espírito Santo esta geração. Se coloque de pé, por favor. O reino não é natural. A gente vive muito natural, irmão. Nós estamos vivendo muito natural. Isso é coisa minha. O dia que eu não falo com vocês estranhos, eu fico perturbado. Para mim orar e não ser renovado, eu começo a ter perdão até pelo pecado que eu vou cometer. Eu não me conformo de vir para a igreja e não sentir nada. Tem gente que vem para a igreja e acostumou. Ele vem para o culto com uma Bíblia debaixo do braço, passa o culto todo. Não está na mente, não está na letra, não sente nada. Você acostumou a vir para a igreja. É um erro grave dessa geração. Acostumou a vir para a igreja. Eu não perco tudo. Também não sente nada. Oh, o Espírito está gemendo. Aleluias. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Quantos estão interessados em sair do natural? Deixa de ser natural.
deixa de ser natural. Deus disse a Ezequiel: o que é que você vê? Ele disse: um rio. Deus disse: suspenda a varinha da calça e entra 1000 curvas da varinha. E aí Ezequiel: a água está dando na canela, Jeová. Vá mais um pouco, meu filho, mais 1000. E aí Ezequiel: no joelho. Vá mais. Aonde está Ezequiel? Está na cintura. Entre mais um pouco, porque o mistério é profundo. Não está bom na canela, não está. No joelho não está bom, não está não. Vai. E na cintura também não está. Entra mais, entrou. Está onde, Ezequiel? Está no espelho. Agora está bom? Está não. Não está bom, não está. E agora, Jeová, eu não consigo mais entrar. Você não consegue mais andar, mas você consegue nadar. Mergulhe e nade. Que eu conversei com você. Isso só está. Quando você nasce espiritualmente, a água dá na sua canela. O tempo vai passando, a água tem que subir para o joelho. O tempo vai passando, a água vem para a cintura, vai passando o tempo, vem para os peitos. E chega um momento que você tem que estar abraçado, moçada do Espírito. Tem gente que tem 20 anos de crente, a água continua na canela. Ei, entra no rio! Eu quero orar por você nesta. Você gosta de cantar? Gosta? Você vai com mais irmãos, falta 10 minutos para as 10. Eu já vou terminar. Eu sei que amanhã é segunda-feira, mas eu quero orar. Quantos jovens aqui não são batizados com o Espírito Santo, levanta a mão. Jovens, senhoras que não são batizadas com o Espírito Santo, irmãos que estão aí na multidão que não são batizados com o Espírito Santo. Vocês querem que eu ore aqui para nos batizar 10 minutos com o Espírito Santo? Eu passo de 10. Quem quer, tira esse público aqui na frente e vem. Só vou orar 10 minutos. Eu quero te dizer que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Porque fazer uma festa e não ver Jesus Santo batizar com o Espírito Santo, não faltou. Não faltou?